Fala aí, traders do meu Brasil. Vamos para mais um vídeo de análise. Vamos ver o que está acontecendo nesse doleta para a gente traçar os possíveis cenários para os próximos dias, consequentemente aumentar a nossa assertividade dentro dos trades. Então, sem muita enrolação, vocês sabem que eu gosto de ir direto ao ponto, então vamos aqui para a tela analisar, ver o que está acontecendo nesse doleta. Então, a gente segue trabalhando dentro dessa região de consolidação, onde o topo está do 743 ao 733 e a mínima está do 674 ao 664. Então ele vem testando essa região aí desde o dia 22, né, que ele entrou a primeira vez para baixo desse 733, para baixo desse 742, 743 e vem trabalhando aí. Então a gente está no dia 11, já vai fazer quase um mês que ele vem trabalhando dentro dessa região. E também, galera, essa região aqui não é de hoje, tá? Essa região do 743 ao 733 já vem de alguns meses atrás. Ele rompeu, né, engatou um movimento de tendência para cima, mas quando volta a região continua a mesma. Vocês podem ver aqui, ó, ele tinha essa região, foi se formando a primeira vez, aí ganhou, veio testar, respeitou. É assim que a gente descobre as regiões, tá? Quando rompe, respeita ela por cima. Aqui até então ele não tinha conseguido vir testar a região do 664. Aí engatou essa tendência de alta, veio testar de novo. Respeitou o 733. Quando perdeu, respeitou o topo, né? Que eu chamo essa região de limbo, que é quando fica um espaço divisor de águas. Então, para cima do 743, ele tende a engatar um movimento de alta. Para baixo do 733, ele entende engatar um movimento de baixa. Então, ele pode ficar trabalhando dentro dessa região, que eu chamo de limbo, como eu falei para vocês. É uma região de indecisão. Como eu disse, uma região de divisor de águas. Então, qualquer compra, qualquer venda, o stop tem que ser acima desses extremos. Então, se eu vou comprar do 743, meu stop tem que ficar abaixo do 733. Se eu vou vender para baixo do 733, meu stop tem que ficar acima do 743. E assim a gente vai traçando essas movimentações, tá? Então aí o mercado veio testar aqui essa região, veio brigar, perdeu até o 646, 646 exatamente, aí testou o 64 por baixo, ficou brigando entre o 74, aí quando ganhou, testou por cima, respeitou, ó. Então, galera, vai se formando a região. Aí vamos ver o teste de novo do 733, 742. Ó, só deu a violinadinha e já veio para baixo. Aqui já engatou um movimento mais forte, porém no teste respeitou. Então, o cara que comprou essa região conseguiu pelo menos uma parcial, conseguiu pegar esse movimento, caso ele não saiu quando ficou sambando dentro dessa região. E aí, quando perdeu o 733, olha, veio testar o 733 por cima. Respeitou, deu pullback no 743. Respeitou. Vamos ver o 733 por baixo de novo, por cima de novo. Perdeu. Então, reparem que do 743 ele engata o movimento para cima, do 733 ele engata o movimento para baixo. E aí vem testar de novo. Então, galera, deu para perceber que não é um ponto de hoje, né, ó. Aí vem de novo, vem testar. Ó, brigando, brigando, vai brigando. Aí perdeu, aí voltou para dentro dessa região, ó. Testou por cima, respeitou. Então vamos voltar para nossa análise, né? Aqui a gente tá no dia 23 de abril, que foi quando a gente voltou para essa região definitiva e ficou travado dentro dessa região. Então, galera, opa, que é o seguinte, a gente vem trabalhando dentro dessa região. Aqui, quando ele perdeu, a gente pode considerar esses movimentos quando ele não dá continuidade. Então, por exemplo, aqui a gente vinha de um movimento de queda, claro, né? Veio testar, deu pullback, ficou sambando, 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 até que veio perder o fundo anterior, fundo mais baixo, deu continuidade na tendência. E aqui achou um topo, um fundo, ficou sambando, 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 até que perdeu. Cadê? Até que ele perdeu a região de fundo e veio até aqui. Nesse teste por baixo, ele teria que ter respeitado essa região e vindo renovar o fundo caso fosse engatar uma tendência de baixa.
Porém, não foi o que aconteceu. Ele ficou brigando e quando o texto ganhou o 742, engatou um movimento de alta até a região do topo da consolidação. Então, isso aqui foi apenas um rompimento para captura de liquidez. E aí, no outro dia, nos próximos dias, né, ele voltou para dentro da consolidação e ficou sambando. Veio testar o topo de novo, ó, testou o topo, depois veio testar o fundo, deu outro pullback no fundo, respeitou e veio para testar o topo. Ficou brigando aqui na região do 743, com a 743733, rompeu, veio testar por cima, respeitou, engatou um movimento de alta até o 800. Depois desse movimento de alta, a gente tem que ver de novo, porque foi praticamente a mesma coisa que ele fez aqui, ó. Ele rompeu aqui, deu um pullback nessa região, deu uma violinada no 674, porém fechou para baixo do fundo. Quando ele fecha para baixo do fundo, se ele tivesse fechado para dentro aqui o dia, eu descartaria a possível tendência de baixa. Mas como ele fechou para baixo da mínima anterior, então a gente volta na probabilidade da tendência de baixa. E aí no dia seguinte ele testou por baixo a região de fundo, ficou brigando, até que ele engatou um movimento mais forte até os 615. Depois disso, ele já abriu com gap de alta e veio testar de novo. Aí ele teria que ter vindo renovar o fundo. Aqui é a mesma coisa. Ele rompeu, voltou e fechou para cima do 743. Então, uma possível tendência de alta no outro dia. Veio testar de novo o 733, 743, ganhou e foi lá no 800. No outro dia, se ele vier testar essa região, ele tem que respeitar essa região, ou seja, vir testar aqui essa região e renovar topo. Se ele vier testar essa região e entrar para dentro, a gente esquece a tendência de alta. A probabilidade de ele ir testar o fundo da consolidação depois que entrou para dentro da consolidação é grande. Porque, galera, a história sempre se repete. Ah, mas o gráfico conta uma história que já passou. Exatamente. Se a gente estuda a história, esquece gráfico, esquece mercado financeiro. Se a gente estuda as coisas que aconteceram no passado, a gente sabe o que possivelmente irá acontecer no futuro, caso as mesmas condições aconteçam. No mercado é a mesma coisa. A gente analisa o que aconteceu no passado. Se as mesmas condições no presente for as mesmas do passado, a probabilidade que aconteça a mesma coisa que aconteceu no passado é grande. Então, aqui, o que aconteceu? Ele rompeu o fundo da consolidação, no teste, voltou para dentro e foi testar o topo. Então, isso aqui foi uma captura de liquidez. Então, aqui fez a mesma coisa, só que do lado ao contrário. Aqui rompeu o fundo, aqui rompeu o topo. Então, ele rompeu o topo, no teste, voltou para dentro da consolidação. Então, a probabilidade é que ele vá testar o fundo. Isso aqui, galera, eu falo todos os dias lá no meu Instagram antes do mercado abrir. Então, mercado financeiro é tudo probabilidade, análise de preços, zonas de interesse. Quando você entende que a probabilidade é, vamos dizer assim, a virada de chave, o jogo muda, tá? Então, como eu falei, como ele voltou para dentro da consolidação, teoricamente, o próximo teste é o fundo da consolidação. Dito e feito, galera. No dia seguinte, o mercado já veio buscar a região do 674, 664, respeitou e fechou dentro dela. Então, como ele testou o fundo da consolidação, qual que é o próximo movimento na segunda-feira? Vim testar essas regiões aqui, ó. O topo da consolidação. Tem umas barreiras no meio do caminho, ó, como teve aqui, tá? Ele pode vir aqui segurar, vir testar o fundo, respeitar e depois ir lá testar o topo. Não é numa pernada só, não é num dia só que isso acontece, tá? Às vezes é, mas às vezes também não é. Porém, a gente já tem o possível cenário, ó. O mercado testou o fundo da consolidação. Se ele testou o fundo da consolidação, teoricamente, o próximo teste é o topo da consolidação. Então, eu não vou ficar arriscando venda aqui nesse meio do caminho, porque tem altas probabilidades de lá testar o topo. Então, eu vou caçar algumas compras aqui e se perder essa região, que é o fundo da consolidação,
a probabilidade é que ele vá testar esse fundo aqui. E aí, se ele perder esse fundo, no pullback a gente vende essa região, o stop para cima do 674, tá? É assim que a gente opera. É assim que tem um operacional consistente. Baseado nos possíveis cenários, a gente planeja os nossos trades. Então, como eu falei, o mercado testou esse fundo aqui na sexta-feira. Teoricamente, ele virá testar esse topo. Então, eu vou caçar compras na segunda-feira. Agora, se na segunda-feira ele já abrir para baixo desse 66, engatar um movimento de baixa, vir testar aqui por baixo, eu vou caçar vendas, daí eu não vou caçar mais compras. Por quê? Se ele perder o fundo da consolidação, o próximo teste é o fundo mais baixo. Onde é o fundo mais baixo? Região do 21 ao 615. Então, aí tem uma alta probabilidade de vir testar essa região aqui. Se perder essa região do 64 ao 74, tá? E aí o mercado pode vir testar aqui por baixo e vir caindo até aqui. E aí, se romper esse 615, temos uma alta probabilidade de continuar a tendência de baixa que ele vinha vindo. O mercado nunca cai em linha reta. Aqui vocês podem ver, ó. Ele caiu, deu uma consolidada, até que ele tinha armado esse fundo, né? Deixa eu usar esse. Também não fica bom. Bom, vai assim mesmo. Esse fundo, aí ele testou por baixo e seguiu caindo. Aqui ele achou uma outra região de consolidação, onde ele vem violinando os extremos, né? Capturando liquidez e segue consolidado. Agora, se ele vier para perder esse fundo, teoricamente, o teste por baixo e segue rompendo. Então, é por isso que eu falo que é importante traçar os cenários, entender o contexto, entender a história que o mercado está nos contando. Então, galera, ó, vou repetir. Nós vínhamos de uma tendência de baixa, o mercado não cai em linha reta. Então, ele veio caindo, veio caindo, veio caindo, veio caindo, veio caindo, veio caindo, até que achou esse fundo. Achou esse fundo, ficou brigando, ó. Brigando, 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 até que perdeu o fundo. Quando perdeu o fundo, o que aconteceu? Tendência de baixa até achar outro fundo. Perdeu esse fundo, o que aconteceu? Consolidou. Na consolidação, ele deu uma rompida, porém já voltou para dentro da consolidação. Então, a gente descarta a tendência de baixa aqui dessa região. Então, ele está consolidado aqui. Aí veio testar o topo, rompeu o topo no teste, voltou para dentro da consolidação. Então, a gente descarta o movimento de alta. Agora, se ele vier para testar, tá? Ele vier para testar esse fundo aqui, ó. Romper, testar por baixo, respeitar e vir para renovar o fundo, aí nós temos uma possível tendência de baixa. Agora, se ele romper, vier testar o fundo, voltar aqui para dentro, a gente considera só uma violinada da consolidação para captura de liquidez. Aí o mercado vem, testa por cima e vai lá, testa o topo. Aí se ele romper o topo, testar por cima, aí uma possível tendência de alta. E assim vai, galera. Todo dia a gente vai vendo o que aconteceu. Analisa o macro para no micro, no intraday, a gente ter os possíveis cenários e baseado nos possíveis cenários a gente tomar as melhores decisões. Então, só recapitulando, vou ser repetitivo para que vocês absorvam, entendam esse conceito e apliquem no dia de vocês. O mercado está consolidado com topo e fundos bem definidos, tá? Isso aqui é uma violinada da consolidação. A consolidação é essa aqui, tá? A consolidação é essa aqui. Isso aqui está sendo violinado da consolidação porque ele está voltando para dentro da consolidação. Então, segunda-feira, o que a gente tem que ver? Se ele abrir dentro dessa consolidação ainda, nessa região de fundo, nós vamos caçar compras. Não vamos fazer vendas no meio do caminho, porque baseado na movimentação do mercado, após um teste de fundo de consolidação, tem alta probabilidade de testar o topo da consolidação. Mercado lateral é isso, rompe topo, testa fundo, testa topo, testa fundo, aí rompe, dá uma falso rompimento, aí volta, exatamente como funciona a consolidação. Então, como ele testou o fundo, teoricamente o próximo teste é o topo. Como
ele tem espaço para subir, eu não vou fazer vendas aqui no meio do caminho. A única venda que eu posso arriscar é nessa região aqui com stop acima do 743. E aí, se ganhar essa região e vier testar por cima, a gente arrisca a compra. Ah, Renan, mas e se vier me estopar? Stop faz parte do dia a dia do trader para mostrar que a análise dele não está tão correta, tá? Se você errou por, sei lá, algum aspecto emocional, foi estopado por causa disso, é uma coisa. Agora, se você analisou, planejou e tomou stop, o mercado que não respeitou e tá tudo bem. Porra, eu fiz a venda aqui, fui estopado, vou partir para compra. Ah, Renan, fui estopado aqui na compra de novo. Fui estopado aqui na venda, aí fiz a compra, o mercado veio, perdeu e eu fui estopado. Faz parte, cara. Entrou no seu stop diário, tá dentro do seu stop diário, estopou o dia, volta no outro, vê o que aconteceu no final do dia, traça os possíveis cenários, traça o plano para fazer os trades e assim você faz todos os dias ao longo da sua vida, caso você queira ser trader. Ser trader é fazer isso todos os dias. Todos os dias eu analiso o cenário, ver o que aconteceu, quais são as possíveis movimentações futuras e baseado nas possíveis movimentações futuras, eu faço o meu trade. Ah, Renan, por que eu vou fazer venda aqui, sendo que o mercado tá vindo numa pernada forte para cima para testar? Porra, saiu do 664 ao 743, subiu 70 pontos aí, então o mercado tá forte para cima, eu não vou arriscar venda. Mas o cenário é consolidado, então a probabilidade desse trade dar certo devido a essa região de consolidação e essa região ser o topo da consolidação é muito grande. Do mesmo jeito que na hora que perdeu essa região, o teste do fundo da consolidação daria uma boa oportunidade de trade. Por quê? Ele voltou para dentro da consolidação depois de romper o topo. Então, se ele testou o topo, o próximo teste é o fundo. Então, tem uma grande probabilidade dele respeitar esse fundo e hoje vir testar o topo. E hoje não, né? Nos dias seguintes, vir testar o topo. Então, é tudo baseado na movimentação e na probabilidade. Tem alta probabilidade de vir testar essa região do 743. Eu não vou fazer vendas aqui. Eu sou redundante para que vocês entendam esse conceito e apliquem no dia a dia de vocês. Então, façam isso todos os dias, eu garanto para vocês, eu dou 100% de certeza que o resultado de você vai melhorar caso você não faça isso. Mas também tem que fazer análise do jeito certo. Então, se você quer aprender mais sobre esse conceito, quer aprender mais sobre o meu operacional e quer operar todos os dias comigo na sala ao vivo, clica no link que está aí na descrição, clica no link da comunidade Pro Trader e faça a sua inscrição. Você vai receber acesso ao meu treinamento avançado e também a minha sala ao vivo para você operar comigo todos os dias. Certo? Então é isso, galera. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Amanhã, segunda-feira, dia 12 de maio. Como eu disse para vocês, a minha visão é que ele vá buscar esse topo da consolidação. Se ele já abrir aqui no topo da consolidação, eu já vou arriscar vendas. Abrir com... Ah, como assim abrir já no topo da consolidação? Abrir com gap de alta. Se ele abrir amanhã nessa região, eu vou arriscar venda. Se amanhã abrir nessa região, eu vou arriscar compra. Amanhã, se abrir para baixo dessa região, eu vou arriscar venda nessa região. E amanhã, se abrir para cima dessa região, eu vou arriscar compra nessa região. Beleza? Então é isso, galera. Bons trades a todos e tamo junto.